Como ser um líder evangélico com uma liderança forte? O caminho para uma liderança cristã transformadora, o chamado para a liderança evangélica, não é algo que vem de um simples desejo pessoal ou busca por status, mas um chamado divino. Para ser um líder evangélico forte e eficaz, é necessário compreender que a verdadeira força de liderança vem da fé em Cristo e da busca por sua vontade em todas as áreas da vida. Liderar no contexto cristão envolve uma série de desafios, mas também um grande privilégio, já que o líder não é apenas uma figura de autoridade, mas um servo de Deus. A liderança evangélica, como Cristo nos ensina, deve ser marcada por humildade, fé inabalável e serviço genuíno. Neste extenso guia, exploraremos as qualidades fundamentais para ser um líder evangélico com uma liderança forte e transformadora. Abordaremos desde a base bíblica para a liderança cristã até as práticas diárias que podem fortalecer a vida de um líder evangélico. A liderança no reino de Deus não é sobre ocupar um cargo de poder, mas sobre ser uma influência positiva para a comunidade, refletindo os valores do evangelho e ajudando as pessoas a crescerem na fé. O chamado divino para liderar. O primeiro passo para se tornar um líder evangélico forte é entender que a liderança cristã é um chamado divino. Diferente da liderança secular, que muitas vezes é medida pelo status ou poder, a liderança cristã é fundamentada na missão de servir aos outros. Em Mateus 20, 26-28, Jesus nos lembra que a verdadeira grandeza é encontrada no serviço. Quem quiser ser o maior entre vocês, será servo. Neste contexto, um líder evangélico não é alguém que busca ascensão pessoal, mas sim alguém chamado para guiar outros para mais perto de Cristo. Com isso em mente, a liderança cristã deve ser exercida com humildade, sempre lembrando que o líder é um servo dos outros, e não alguém acima deles. A jornada do líder começa com a compreensão do seu chamado e o desejo sincero de impactar vidas para Cristo. A base de uma liderança cristã, a fé no coração de toda liderança evangélica, está a fé para ser um líder eficaz no reino de Deus. A fé deve ser inabalável e estar sempre em primeiro lugar. A fé não se trata apenas de acreditar em Deus, mas de confiar plenamente nele em todas as situações. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que para a líder, a fé é uma confiança sólida e contínua no poder de Deus. Mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor podem nos desmotivar, a fé é o que capacita o líder cristão a tomar decisões sabias, a confiar na orientação do Espírito Santo e a perseverar diante dos desafios. A liderança cristã exige uma confiança profunda de que Deus está no controle de tudo e que a verdadeira força vem da sua presença em nossas vidas. Além disso, essa fé precisa ser exemplificada de forma prática, sendo um modelo para outros seguirem. Humildade. O pilar da liderança cristã, um líder evangélico forte deve ser caracterizado pela humildade. Jesus Cristo, em sua própria vida, demonstrou que a liderança no reino de Deus não é sobre dominação ou superioridade, mas sobre servir aos outros. Em Filipenses 2, 5-8, Paulo nos ensina que Jesus, embora sendo Deus, não considerou a sua igualdade com Deus algo a ser retido, mas se fez servo de todos. Ele se humilhou e serviu até a morte, na cruz. Este é o modelo de liderança que devemos seguir. A humildade implica em não buscar reconhecimento ou poder, mas sim em colocar as necessidades dos outros à frente das nossas. O líder cristão deve estar disposto a fazer sacrifícios pelo bem-estar dos outros e a servir de maneira genuína, como Cristo fez. Além disso, a humildade implica autossuficiência no que diz respeito a servir a Deus, sem se apoiar em ego ou interesse pessoal. Liderança que serve. A importância de servir aos outros. A verdadeira liderança cristã é servir aos outros. Ao contrário da liderança secular, que muitas vezes visa o poder ou o controle, a liderança evangélica é centrada no serviço. Em Marcos 10:45, Jesus nos ensina: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este versículo resume a missão do líder cristão: ser um servo. A liderança no reino de Deus é um ato de serviço contínuo, buscando sempre o bem-estar do próximo e a edificação da igreja. Para ser um líder cristão forte, é essencial adotar uma postura de serviço, não apenas em palavras, mas em ações. Isso significa ajudar os necessitados, cuidar dos mais fracos e ser um exemplo constante de compaixão e amor incondicional. Líderes que servem com um coração puro e humilde ganham o respeito e a confiança da comunidade, criando um ambiente de amor e crescimento espiritual. Caráter.
A base de uma liderança fiel, o caráter de um líder, é a chave para sua eficácia e credibilidade. Em 1 Timóteo 4:12, Paulo instrui Timóteo a ser um exemplo para os fiéis em palavras, conduta, amor, fé e pureza. Isso implica que o líder deve ser um exemplo de integridade em todas as áreas de sua vida. A liderança cristã exige uma vida de pureza moral, honestidade e compromisso com a verdade. Líderes que têm um caráter sólido e que vivem de acordo com os princípios de Cristo não só influenciam positivamente a comunidade, mas também se tornam modelos de vida cristã. O líder cristão deve buscar a santidade pessoal, sempre se esforçando para viver de maneira justa, honesta e com o coração voltado para Deus. Sabedoria e discernimento espiritual. Outro aspecto essencial para um líder evangélico forte é a sabedoria. A sabedoria em um líder cristão não é apenas conhecimento teológico, mas a capacidade de tomar decisões sábias, guiadas pelo Espírito Santo. Em Tiago 1:5, a Bíblia nos ensina a pedir a Deus por sabedoria, que Ele dá generosamente a todos que buscam. A sabedoria divina é aquilo que capacita o líder a navegar por situações complexas, tomar decisões justas e, acima de tudo, a ouvir a voz de Deus. Discernimento espiritual também é necessário para um líder. Ele deve ser capaz de distinguir o que vem de Deus e o que vem de fontes mundanas ou da carne. O discernimento é dado pelo Espírito Santo e é essencial para que o líder conduza o rebanho com sabedoria divina. Como superar desafios e perseverar na liderança? Liderar no reino de Deus não é uma tarefa fácil. Líderes enfrentam desafios internos, externos, críticas e até perseguições. Em 2 Coríntios 4:8-9, Paulo nos lembra que, como líderes, podemos ser atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. A liderança cristã exige perseverança. Quando o líder enfrenta dificuldades, ele deve manter os olhos fixos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A perseverança do líder é fundamental para que ele continue a cumprir sua missão, mesmo quando as circunstâncias são adversas. A chave para vencer os desafios é manter a fé inabalável em Deus. Confiar que Ele proverá sabedoria, força e orientação em todas as situações. A importância de manter uma vida espiritual equilibrada. Finalmente, um líder evangélico forte deve nutrir sua própria vida espiritual. A Bíblia nos ensina que devemos estar constantemente buscando a Deus, orando e lendo as Escrituras, para sermos renovados pelo Espírito Santo. Sem uma vida espiritual equilibrada, o líder não será capaz de alimentar espiritualmente os outros. Ele precisa, primeiramente, alimentar-se da palavra de Deus, sendo nutrido e fortalecido na intimidade com o Senhor. Em resumo, ser um líder evangélico forte não é sobre exercer controle ou obter status, mas sobre ser um servo de Cristo. A liderança cristã é construída sobre a fé inabalável, a humildade, a sabedoria, a capacidade de servir e o caráter íntegro. Ao seguir o exemplo de Cristo, o líder evangélico se torna um instrumento de transformação nas vidas das pessoas ao seu redor. Liderar como Cristo exige um compromisso constante com a verdade, a justiça e o amor. Quando o líder busca sempre refletir a imagem de Cristo, ele se torna uma luz para os outros e uma fonte de inspiração e fé. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos estudos.